Então, pessoal, continuando dentro dessa perspectiva aí do assunto sustentabilidade por intermédio da reciclagem, nós temos agora aí a questão dos impedimentos para a reciclagem. O que impede determinados produtos de serem reciclados, né, em última análise? Acaba sendo a viabilidade ou não do projeto do ponto de vista econômico. Eu diria até mais, do ponto de vista econômico e tecnológico, né? Que de certa forma está inserido no econômico aí também. Os materiais com alto custo de reciclagem, que coincidentemente são os mais danosos ao meio ambiente, normalmente não são atrativos para quem investe em reciclagem, devido, né, você ter um gasto maior, né, em relação a esse manejo, armazenamento, transporte, né, desse tipo de material. Tem toda uma legislação, barreiras aí que impedir determinados produtos serem reciclados. Pilhas de baterias tem pouca adesão dos recicladores no Brasil. Por quê? Porque é algo mais específico, né? Tem uma legislação que vai enquadrar, né, de forma mais racional, inteligente, sustentável esses produtos, né, que vão ser mais nocivos, né? A questão dos recursos hídricos, a questão do solo, né? Fauna, flora, enfim. Esses materiais são exemplos de material cuja reciclagem demanda custo alto. Exemplo aí que nós vimos anteriormente, pilhas e baterias. Pelos investimentos necessários em tecnologias. Então, aquilo que eu falei, não apenas a viabilidade econômica, mas também a tecnológica. E emprego de mão de obra na sua imagem, né, que também vai depender de todo um arcabouço aí de segurança. Destinação do lixo. Então, nós tivemos aí o censo do saneamento básico realizado pelo IBGE. E trouxe esse número assustador, alarmante. Mais de 70% do lixo nos municípios brasileiros, nós estamos falando de 5.560 e alguma coisa, vão parar nos lixões, ou seja, a céu aberto. Não é no devido a onde você tem o quê? O devido manejo racional e inteligente. 13% em aterros rolados, olha só como é pequeno em relação ao que vai parar no lixão. E 10% em aterros sanitários. E apenas 1% é destinado a compostagem, reciclagem ou incineração. Então, quer dizer, ainda damos um destino racional, sustentável, num percentual muito pequeno, né? Então, nós temos que ter algo de Estado especificamente que caia a ficha, né? Que reciclagem gera renda, está na composição do PIB, gera emprego e tem todo o seu caráter social e ambiental nesse processo, né? A proliferação de vetores, ratos, baratas e aves, né? Favorecendo a disseminação de doenças, em relação ao lixo, né? Que fica exposto a doenças, sem acesso às mínimas condições de saneamento, saúde e habitação. Sem contar no comprometimento que nós vamos ter de quê? Do solo, né, do lençol freático, dos aquíferos, enfim, né, devido à intensa produção de chorume, né, e também do gás metano. Dentro ainda dessa questão da destinação do lixo, do ponto de vista ambiental, os problemas se multiplicam, porque os lixões, sendo meros depósitos a céu aberto, não dispõem de nenhum sistema de drenagem dos líquidos decorrentes do acúmulo de resíduos diversos. Esse líquido é o chamado chorume, né, que acaba escoando para os mananciais, água e contaminando também o lençol freático. Então, olha só o comprometimento ambiental que nós temos aí. Se nós levarmos em conta que quase 80% dos municípios têm verdadeiros lixões a céu aberto, é um comprometimento significativo, né? Que coloca em risco o quê? Esse recurso para gerações futuras, ok? E os seus impactos na atualidade. Os lixões também favorecem a formação de gases, contaminam a atmosfera e são passíveis de provocar incineração dos materiais, a questão do gás metano. Os aterros sanitários consistem em uma estratégia limpa de destinação do lixo urbano, ou seja, uma estratégia ambientalmente racional, inteligente e sustentável. A começar pelo fato de que os resíduos são cobertos com aterros. O aterro sanitário conta com um bom planejamento prévio sobre o impacto ambiental. E ao ser projetado o aterro, o solo é impermeabilizado e são construídos reservatórios para captar os dejetos líquidos decorrentes do material acumulado para tratamento e a correta destinação. Do ponto de vista tecnológico, você tem também o chamado sistema de canalização, né, em relação ao aterro sanitário, mais recente tecnologicamente,
que vai captar esse gás aí também, né? E vai ser destinado aí para, né, uso, né, doméstico, por exemplo. O aterro controlado, por sua vez, não conta com a impermeabilização prévia do solo, nem escoamento de líquidos ou dispersão de gases, ainda que seja uma alternativa menos poluente do que os lixões. Os aterros controlados estão longe de oferecer a segurança dos aterros sanitários. Então, como o próprio nome já diz, controlado, né? Você tem um manejo ali, que é um manejo que está um pouco melhor, né, do que o verdadeiro lixão a céu aberto, né? Onde você tem, inclusive, um problema social. Técnicas de reciclagem, né? Aí vai apresentar inúmeras técnicas, né? Em relação ao papel, né? Toneladas de papel, adulta, 100 mil litros de água, né? Enfim, tem todo esse gerenciamento aí no que tange ao percentual. Reciclagem do plástico também dentro dessa perspectiva, tá bom? Reciclagem do plástico, no entanto, tem se apresentado como uma solução, né? Ora vista tem o principal problema aí das sacolas e das garrafas PET. Reciclagem de vidro, o Brasil produz aproximadamente 900 mil toneladas de vidro por ano. Desse total, 1/4 são produzidos por meio da reciclagem. Já é um percentual significativo, 1/4, né? Mais uma vez, tendo uma política mais eficaz, isso tende a aumentar. O gasto de energia é a maior etapa na fusão dos minerais para a produção do vidro. Representa o maior gasto de energia do processo, né, em relação à produção desse mineral. Por isso, a reciclagem representa uma economia de até 80% de energia. Então, olha só, reciclando o vidro, você tem economia de energia, tá bom? Reciclagem de metais também, inserido dentro das técnicas de reciclagem, assim como o do vidro, né, é altamente produtiva, resultando na economia, redução de custos operacionais e de energia, né? Então, é a chamada relação custo-benefício da reciclagem de alguns determinados produtos que o Brasil, né, vai produzir em abundância, né, e vai destinar aí para efeitos de resíduos. Reciclagem das borrachas, né, recuperação de pneus, existe separação de plástico vulcanizado, demais materiais utilizados, fabricação de pneus como metais e tecidos, e também, né, uma técnica mais recente em utilizar questão de pneus, reciclagem de borracha, né, na massa lá de asfalto, ok? Ainda em relação às técnicas de reciclagem, materiais orgânicos são cascas, folhas, restos de frutos vegetais, pó de café, restos de aparatos de gramas, galhos, papéis, jornais, restos de jardinagem, entre outras. Reciclagem desses materiais por meio da compostagem resulta na produção de adubos, né, para plantas, enfim, e até mesmo tendo a sua inserção positiva aí em relação às práticas agrícolas. E como é feita a reciclagem de resíduos orgânicos, né? Você tem lá todo esse processo, né, que envolve energia, mão de obra, enfim, matéria orgânica, sua fonte de energia, nutrientes, minerais e carbono. Essa transformação chama-se decomposição biológica, né? O resultado de como é feita aí a reciclagem de resíduos orgânicos. Vantagens da reciclagem dos resíduos orgânicos, né? Convenhamos, há mais vantagens e benefícios do que custos, né? Uma vez você tendo uma política eficaz, ok? Então, a questão da reciclagem, ela já é por si só uma prática sustentável, né? E por si só também uma prática economicamente viável, tá bom? E aí, o que são produtos biodegradáveis dentro dessa perspectiva, desse processo que nós estamos analisando, né? São aqueles que podem ser decompostos pela própria natureza, né? Exemplo aí que nós temos aí, né, os detergentes, inseticidas, resíduos de medicamentos, são compostos químicos com grande resistência à ação de micro-organismos. Por isso são de alta contaminação, ok? Então, embora sejam biodegradáveis, né, mas ele tem um período maior aí, ok? E são de alta também contaminação. Agora, propriamente dito, biodegradáveis são aqueles que podem ser decompostos pela natureza por meio da ação de micro-organismos. Agora, em relação a inseticidas, né, compostos químicos, né, você tem essa dificuldade, né, esse fator que vai funcionar como uma barreira, né? Não é que vai inviabilizar, é a questão temporal mesmo e a questão do impacto disso, né, em relação à contaminação. Então, os biodegradáveis vão resultar na decomposição em substâncias mais simples na sua composição, que podem ser absorvidas facilmente. Os que não podem ser absorvidos facilmente são esses que nós demos uma ênfase aí mais específica, né? Tais como inseticidas. Ok? E os biodegradáveis não provocam muitos danos. Tem um impacto? Tem, mas o dano ele é menor em relação aos que não podem ser decompostos mais facilmente.
ok? Então, pessoal, é importante, dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando da educação ambiental, nós voltar à questão da reciclagem, né? Porque a prática educacional, em relação a esse processo de ensino-aprendizagem, vai levar a um comportamento mais sustentável, né? De um cidadão mais consciente do seu papel na sociedade e em relação à questão do manejo, né, e do destino mais inteligente e racional de resíduos, né, produzido cada vez em grandes escalas, né, em um processo de capitalismo bem consumista que nós temos aí nos últimos 30 anos, ok? Analisando o Brasil dentro dessa perspectiva.